É sempre uma alegria que se renova para nós nos unirmos, conforme a própria prece da Marisa acabou nos esclarecendo sobre, de nós estarmos juntos para o único objetivo, que é aprendermos sobre o Espiritismo. Estudarmos o Espiritismo, estudarmos a vida dos Espíritos, ou, obviamente, estudarmos nós mesmos, conhecermos a nós mesmos. Quando nós falamos desse assunto, os três reinos, evidentemente que nós vamos ver a beleza da nossa evolução, a evolução de todos nós, que nos encontramos na condição do hominal. Se nós quisermos aprofundar os nossos estudos, as nossas leituras, nós encontramos esse tema no Livro dos Espíritos, também na Gênese, em vários momentos da Revista Espírita, e até porque Kardec, nós não temos apenas as 5 obras da codificação, nós temos 16 volumes da Revista Espírita, depois complementando as 5 obras, e ainda outras obras que ele também escreveu relacionada ao Espiritismo. Em relação, então, aos três reinos, nós podemos encontrar nessas obras já citadas. Repetindo, para você que possa estar entrando agora, Livro dos Espíritos, a Gênese e Revista Espírita. Bom, quando nós falamos de três reinos, nós passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, para nos encontrarmos, então, do ponto de vista moral, pura e simplesmente do ponto de vista moral, inclui-se a espécie humana, como se fosse um quarto reino. Na realidade, por conta da nossa inteligência, que é ilimitada, e com grande diferença dos demais componentes do reino animal. Mas estamos classificados na condição de animais racionais, mas assim moralmente como a condição de um quarto reino, pura e simplesmente nesse aspecto. E evidentemente nós temos uma classificação, existe uma classificação científica do homem, ou seja, do ser humano, né, masculino ou feminino, que a ciência vai nos enquadrar como sendo do reino animal, do filo vertebrado, da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da superfamília dos antropóides, da família dos hominídeos, da subfamília dos antropianos, do gênero humano e da espécie homem moderno, Homo sapiens. Veja que beleza tudo isso que nós somos, não é? Isso é conquista de nós como criaturas, isso é valor agregado na criatura. Nós não podemos deixar de destacar a condição da evolução do espírito, que está à nossa disposição também no Livro dos Espíritos, nos colocando em 5 classificações que nós encontramos no Livro dos Espíritos, nós estamos na condição de espíritos em expiação e provas, indo para a regeneração. Considerando, então, que as classificações são do primitivismo do ser, não é? Então, espíritos primitivos, expiação e provas, regeneração, depois estaremos na condição de espíritos felizes e, finalmente, de espíritos superiores ou considerados de natureza divina. Mas toda essa classificação que nós acabamos de passar para os nossos amigos e amigas que nos acompanham é, na realidade, fruto do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Então, é interessante nós começarmos a verificar a nossa evolução, porque ela é nossa, no sentido de estarmos estagiando em cada reino. Então, quando nós falamos em estágio, em reinos que não sejam este do ponto de vista moral, que é o hominal, nós estamos nos referindo à condição de princípio inteligente ou princípio espiritual, e também nós vamos encontrar outras denominações a respeito da mesma coisa. André Luiz vai se utilizar de mônada celeste e nós encontraremos ainda outras terminologias referentes a essa condição de princípio inteligente ou princípio espiritual. Quando falamos em princípio, nós não estamos falando em espírito. Espírito é a conquista deste princípio que vai estagiar nos reinos que nós consideramos inferiores, quando comparado à nossa condição, pura e simplesmente, em relação de grau de dependência, porque são
são reinos que dependem do nosso posicionamento no planeta, no nosso nível de reencarnados ou encarnados, e, na realidade, o princípio inteligente ele vai estagiar nesses reinos, começando pelo mineral. Não quer dizer assim, então eu fui uma pedra. Não, não foi. Na realidade, nós estagiamos no reino mineral. Como também, se nós fizermos uma analogia, uma comparação, nós vamos verificar o seguinte: nós não somos o corpo. Nós nos utilizamos de um corpo físico para nos manifestarmos nesta dimensão. Nós somos seres espirituais e nos manifestamos nesta dimensão através da utilização deste corpo, que deixaremos um dia em definitivo, né, quando do encerramento da atividade física, da atividade deste corpo somático. Então, nós não somos o corpo, nós estamos utilizando um corpo. Esta é a relação do princípio inteligente com os reinos. Então, há um estágio. Qual é o aprendizado no mineral, né? Ou seja, o princípio inteligente, o que ele tem para aferir no mineral? Na realidade, são aspectos importantes que vão nos trazer até o momento que nós nos encontramos e além, inclusive. Por quê? Nesse reino, ou no mineral, ele vai se constituir a partir da agregação da matéria, ou seja, nós vamos automatizar, sob impulsos de leis de atração e coesão, que vão unir e equilibrar os átomos em estruturas simples ou complexas. Olha que impressionante, não é? O valor deste estágio. Se nós automatizamos as questões relacionadas à manutenção atômica, porque caso nós não tivéssemos este automatismo, quando estagiamos no mineral, nós não manteríamos a estrutura corpórea em qualquer outro reino. Obviamente que não tínhamos ao nível consciencial, óbvio, né? No princípio inteligente. Nós veremos mais adiante, inclusive, esses aspectos. Mas é importante frisar, há que se ter o automatismo. Para ficar mais claro até, tudo que está contido em nós tem que estar relacionado a uma base. Tudo aquilo que nós somos no hoje, há que se ter uma base. Nós voltamos daqui a pouco tocando nesse assunto quando adentrarmos no reino vegetal. Vamos um pouquinho mais para frente nesta condição. Esse momento, esse período que se dá aí por milhares de anos, milhões de anos, ou seja, não importa o tempo, porque esta relação de tempo nesse processo evolutivo, nós sabemos que ele não é contado como nós utilizamos na contagem no nosso planeta. Nós temos de existência de planeta, 4 bilhões, aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, né, como existência do planeta. E a existência da vida está mais ou menos relacionada a 1 bilhão e meio de anos. Significando que, porventura, 1 bilhão e meio pode não se dar da questão da evolução desde o mineral até a nossa condição hoje no mesmo planeta. Bom, mas neste reino há importante aprendizado do princípio inteligente e nós vemos um desses grandes exemplos na organização dos cristais. Ou seja, essa organização que os cristais nos apresentam é um exemplo interessante. Então, é um aprendizado, uma automatização para que nós mantenhamos-nos, então, com a condição, não é a condição do corpo físico, é também as estruturas que estão relacionadas para o corpo físico, o perispírito, que ainda é matéria quintessenciada conforme informação dos espíritos da Kardec. É esta matéria que nós utilizamos dividida por 5, ou seja, o perispírito ainda é matéria. E é importante lembrar que, como ele ainda é matéria, mesmo na dimensão espiritual, quando nós nem precisamos desencarnar para descobrir isso, né? Quando nós adormecemos ou um simples cochilo, é possível o desdobramento
natural, e este perispírito ainda, não é, semimaterial, ou quintessência da matéria, ele tem a ação da gravidade sobre ele. Por isso que estagiar em dimensões mais elevadas ou não está relacionada à condição vibratória do ser, manutenção do campo mental. Pensamentos equilibrados, claro, dentro da possibilidade, etc., né? Que nós nos encontramos nesse período evolutivo, pensamentos mais equilibrados, pensamentos mantidos, a maior parte do tempo, em grau superior, né? Relacionados ao bem, ao desenvolvimento, ao nosso crescimento, etc., nós estaremos emitindo estas ondas eletromagnéticas, vide pensamento, em ondas curtas, significando que gravidade não atua em relação a peso específico da massa corpórea, e sim, na situação do perispírito, atua de acordo com o elemento que dissemos vibração. Vibrações curtas, mais leveza, atingimos dimensões espirituais mais superiores. Pensamentos em desequilíbrio e toda a estrutura que diz respeito a ele, manutenção de campo mental em desequilíbrio, vai nos significar ondas longas, consequentemente maior volume, maior peso, e, óbvio, é impossível alcançar esferas mais elevadas. Veja que toda essa estruturação que nos encontramos hoje está relacionada com o crescimento que fizemos. Vamos entrar para o aprendizado, não é? Ou automação, quando nós vamos para o reino vegetal. Também não significa que, de repente, não é, nós tenhamos sido uma samambaia e coisa do gênero, apesar que às vezes tem umas andando por aí, mas o fato é que nós estagiamos no reino vegetal. E tem uma importância fundamental. Nós falamos, a princípio, quando estávamos tratando do mineral, que colocaríamos uma relação daquilo que temos como possibilidades no hoje e daqui para frente em matéria evolutiva, e o que temos e o que tivemos na essência automatizada para nós podermos alcançar resultados significativos. Nos vegetais, nós encontramos na planta somente vida orgânica, portanto, elas não possuem sensações. A sensação, relação à questão de cérebro, não é? Planta não tem cérebro, nem vão sofrer quando mutiladas. Então, significa que quando a gente comeu o pé de alface, não é? Nós não estamos comendo os nossos irmãozinhos e as nossas irmãzinhas. Na realidade, o que existe ali são afetadas por ações sobre a matéria. Elas não têm percepções porque não possuem consciência. Vai se tratar de uma força mecânica que age sobre a matéria. Porém, como tem um princípio inteligente em desenvolvimento ali, né, estagiando no vegetal, as vibrações das pessoas, como pode ter muita gente que tem chamada assim a mão boa para a planta, né, que quando cuida do jardim, quando cuida de uma plantação, nós vemos há uma diferenciação entre pessoas, por vezes, em relação a isso. Porque, como o princípio inteligente estagiando no vegetal, claro que ainda não individualizado, como também no mineral, né, há um desenvolvimento grupal, porque não há ainda esta condição de individualidade como um todo, como nós entendemos individualidade hoje, ou até mesmo do animal. Na realidade, esse princípio ele tem um tipo que nós poderíamos considerar de sensibilidade, de registro das vibrações, das energias que lhes são dirigidas. Não é? Por isso, por vezes, nós encontramos alguns exemplos das pessoas, diz assim, puxa, fulano foi em casa e, de repente, se referiu a uma planta que nós temos e a planta desencarnou. Elas não podem desencarnar. A planta morreu ou murchou ou perdeu aquela vivacidade. E às vezes a situação de pessoas que têm olho gordo. Não necessariamente, né? A classificação não é bem essa, porque às vezes a pessoa
tem um padrão energético que ela não sabe controlar. Então, o elogio é válido, mas como ela não sabe controlar o seu padrão energético, a descarga sobre a planta, ou às vezes até mesmo sobre o objeto, etc., é tamanho que acaba acontecendo alguma coisa, né, um planticídio qualquer, ou até mesmo quebrando coisas, rasgando e situações assim, porque por haver um descontrole em relação a isso. Elas são, então, afetadas nesta condição, desta relação de natureza energética nossa para com esse princípio que ali está estagiando e que assimila, sem ter consciência para isso e inteligência para essa situação. Bom, daí nós vamos para as situações de que algumas delas, como a Dioneia, que é comumente conhecida como Papa Mosca, elas apresentam já com maior clareza uma transição entre a condição do vegetal para o animal. Tudo tudo se faz por um crescimento de uma maneira extremamente sutil, a passagem de um reino para outro, né? E, claro, naturalmente, muitos deles nem se dão mais aqui nesse planeta. Mas é tudo muito sutil. Nós podemos ver alguma coisa já na Dioneia ou na Papa Mosca, né? Como acontece com alguns minerais. Por exemplo, às vezes a ciência classifica, não tem aonde classificar um vírus, se ele está estagiando no mineral ou se ele já estaria estagiando na condição vegetal, né? Que também vão demonstrar uma transição muito sutil de um reino para outro, que é a questão do vegetal para o animal, que nós começamos a ver aí alguma sombra em relação a essa transição. Bom, o princípio inteligente vai aprender o que nesse reino? Entre outras coisas, o automatismo da respiração, através e da circulação, através do processo da fotossíntese. É interessante notar, e agora os nossos amigos e as amigas vão se recordar, de que nós dissemos que tudo que está contido em nós está relacionado a um momento nesta evolução. Como é que nós teríamos a condição da respiração se não houvesse uma automatização? Teríamos que dar, na condição que nos encontramos, né, no posicionamento evolutivo em que estamos, teríamos que dar comandos inteligentes para respirar. E não há necessidade, porque já está automatizado. Foi nesse reino que nós automatizamos. Senão, o que aconteceria conosco, por exemplo, se um cachorro raivoso saísse correndo atrás de nós e nós tivéssemos que dar todos os comandos inteligentes? A princípio, mudar as pernas, né? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, num comando cada vez mais rápido. E ter que dar comando para outras situações de maneira inteligente, como respirar, por exemplo. Fugiríamos do cachorro e provavelmente morreríamos asfixiados. Ou então respiraríamos, nós não fugiríamos do cão. Todo esse automatismo vem se refletindo em nós, que não há necessidade de comandos inteligentes. Se nós formos considerar comandos inteligentes, a título de exemplo, o que é instintivo, o que já é conquista automatizada, é andar. O comando inteligente é a ação para o início da caminhada. Se eu quiser correr, eu não preciso ficar dando comandos inteligentes para a mudança das pernas. Eu só dou comando inteligente para a condição do início da corrida e a manutenção dela. Pura e simplesmente. Né? Porque tudo mais funciona na condição da automação. Então, veja a questão da respiração. Outro aspecto interessante, né? Nós, por vezes, na literatura espírita, encontramos informações de que existem espíritos que literalmente se alimentam de luz. É tão interessante notar que estes seres, né, que estagiam no plano do vegetal se alimentam de luz no processo da fotossíntese. Aquilo que está para os espíritos mais evoluídos, há que se ter uma base, né, que vem lá dos primórdios da evolução, como princípio inteligente ainda, que vai se fazer em nós. Né?
Daí nós vamos finalmente para os animais. Os animais nós já estamos totalmente individualizados, mas nós não vamos sair de uma condição de uma planta para um animal de grande porte, etc. Lembremos o exemplo que demos com a Dioneia, da situação onde há uma passagem de forma muito sutil de um reino para outro. Quando nós vamos para os animais, também vai haver uma sutileza. Por vezes nós encontramos determinadas mudanças assim, de um primitivismo tamanho, aonde o animal está mais caracterizado como, independente da condição de camuflagem, etc., está mais caracterizado, por vezes, como um vegetal do que efetivamente um animal, mas já está classificado como um animal. Nós encontramos isso nos mares, nós encontramos na natureza. Então, são os primeiros estágios que vão se passar para, aí sim, irmos evoluindo gradativamente. E aí, já num nível mais evoluído dentro do próprio reino, a diferença entre nós e os animais são a inteligência e o raciocínio contínuo. Nós temos a condição de raciocínio contínuo, nós não paramos de pensar. Quando nós perguntamos para uma pessoa, no que você está pensando? Né? Às vezes, quando a gente está namorando, tem ciúmes até de pensamento do outro, não é verdade? Então, o que você está pensando? A pessoa diz assim, em nada. Tá, ele está pensando em quê? Em nada, mas o pensamento está, evidentemente, dirigido. E essa é uma diferenciação gigantesca. Nós não paramos de pensar. Os animais possuem mais instinto, nós também. Se bem que a inteligência, o instinto nós não vamos perder, mas a inteligência começa a suplantar aquilo que é instintivo. Mas eles possuem mais instinto. E algumas espécies agem por uma vontade determinada. Isso porque possuem inteligência. Porém, a inteligência deles é limitada para a sua preservação, para a preservação deles e para a preservação da sua espécie. Então, não existe o animal que é mau, o animal que é bom. Às vezes, algumas colocações do tipo: a cascavel é um animal ruim porque tem veneno, ou outros tipos de serpentes. Não é, a verdade é que não acontece assim. Na realidade, uma serpente que seja venenosa é que a condição digestória deste animal não é completa. Então, o veneno não só paralisa a presa, como começa o próprio veneno começa a destruir, porque é engolida a presa inteira, começa a destruir ossos e cartilagens, porque o sistema digestório ainda é primário. Né? O leão que vence o outro leão numa disputa pelas fêmeas mata todos os filhotinhos que são do perdedor. Porque ele é mau? Não, porque na realidade a condição genética dele é superior ao outro. Então, o que acontece? Ocorre isso na natureza, não por maldade, mas por uma condição instintiva de manutenção da raça, aonde o mais forte vai passar os seus genes para que a raça continue, né, mais forte. O gatinho que nasce com defeito, a mamãe gata mata o gatinho. Por quê? Porque ele vai ser um elemento que vai degenerar a espécie. Da mesma maneira que algumas coisas fantasiosas, né? O golfinho defendeu o nadador do tubarão, porque o tubarão ia atacá-lo. Na realidade é que o golfinho tem como inimigo principal o tubarão. Por acaso tinha um nadador próximo. E o tubarão que, por exemplo, ataca o surfista, ele não age, né? Nós estamos aqui pegando alguns exemplos mais próximos de nós, porque fica mais claro, ilustra e fica mais claro. Ele não age por maldade, porque de repente ele vê um indivíduo bronzeado, etc., que parece que está no ponto, e aí mais bem passado, ou assim no ponto, e ele ataca no intuito de querer prejudicá-lo. Em absoluto. Na realidade, quando ele vê um surfista remando em cima da prancha, né, conforme eles usam essa terminologia, ele tem a estrutura no cérebro, o design que ele tem no cérebro é de uma foca,
que está na classificação da dieta alimentar dele em primeiríssimo plano. Então, quando ele vê um surfista remando sobre a prancha, ele não vê o surfista. O design na condição evolutiva dele é de uma foca, então ele vai atacar, né, surfista, prancha, tudo junto, né, por entender que aquilo é uma foca e não necessariamente uma pessoa. Então, veja, toda a estrutura evolucionista desta condição é onde nós temos um desenvolvimento gigantesco nesse reino, né? Ainda como princípio inteligente ou princípio espiritual ou mônada celeste. Então, não há no animal nenhuma criação. O que eles faziam antigamente, eles continuam fazendo hoje. Nem melhor, nem pior. Eles não fazem grandes progressos por si mesmos. Se recebem ajuda do homem, então logo retornam à natureza, voltam para a sua condição anterior. Mas aí nós encontramos algumas colocações do tipo, mas existem macacos que, por exemplo, caçam e usam até, e foram encontrados na Ásia, usam estratégias de cerco para a caça e usam galhos como se fossem lanças para espetar, não para lançar, mas para espetar. Outros que vivem no lugar, quando eles precisem de aumentar a condição proteica, eles utilizam desse tipo de caça de outros animais, podendo ser até mesmo macacos de uma raça que não seja deles. Outras situações são onde haja mais cupinzeiro, eles atuam porque tem um nível de inteligência para a sua própria manutenção. Utilizam lá de gravetos para tirar cupins do cupinzeiro no intuito de alcançarem um volume proteico maior. Outro ainda são aqueles que no Brasil é muito comum nós encontrarmos os quebradores de castanhas. Também utilizando-se da inteligência no sentido daquilo que é manutenção da vida. Nós temos alguma pergunta aí, Lina? Temos. Boa noite a todos. Tem uma pergunta aqui da Marcinha, a gente passou um pouquinho aí. Ela diz, ouvi dizer que as plantas carnívoras têm glândulas salivares. Isso procede? Para, no caso, fazer com que não só na hora que ela fecha, ela prender a presa, mas aquela gosma vai desintegrando a presa e ela vai assimilando. Não faz sentido ter... Ela falou em glândula salivar? É isso? Me Exato. parece que é isso, né, Lina? Ouvi dizer que as plantas carnívoras têm glândulas salivares. Não, ela tem uma similaridade se a gente quiser considerar dessa maneira, mas não para o processo de mastigação, etc. Na realidade, essa gosma visa prender e ela é ácida e ela começa a dissolver o animal, a mosca ou outro tipo de mosquito, etc. Ela começa a dissolver ali e vão sendo assimiladas pela planta esses sucos. Na realidade, é interessante a pergunta e nós podemos até fazer uma correlação, né, em relação a isso. Na verdade, como é que nós automatizamos a questão da salivação? Pode estar no primarismo dessa condição? Muito provavelmente. A pergunta procede e faz muito sentido até. Bom, temos mais alguma ou damos continuidade? Acho que não temos, então vamos em frente. Outro aspecto que nós vamos, como princípio inteligente ou espiritual, nós vamos automatizar, não é, no exercício desta evolução. A linguagem, que começa, né, nós encontramos em baleias, em pássaros, etc., são os primórdios da linguagem. Né? Os urros, os guinchos, etc., são todas as estruturações daquilo que vai ser a nossa palavra, a nossa maneira de se expressar quando nós alcançarmos, não a condição que nós nos encontramos hoje, mas e nem o planeta mais permite essa situação hoje. Nós alcançamos a condição do hominal, mas lá no primitivismo, que não será mais
no planeta Terra. Ou seja, esses princípios inteligentes que nós encontramos na natureza, não terão sua passagem evolutiva neste planeta que não comporta mais o primitivismo do ser. Nada comparado em relação à linguagem, etc., com imitação de gestos, voz humana, ou um dos nossos pássaros bem conhecidos no Brasil, como o papagaio. Isso ocorre por conformação particular dos órgãos, que é o caso do símio, cuja estrutura genética é praticamente quase a nossa. E a situação de conformidade particular de órgãos, como é o caso do papagaio, entre outras aves, que fazem a imitação do som que ouvem em caráter de rotina. Outra coisa também que é importante, nesse desenvolvimento é que a alma dos animais já está, como dissemos a princípio, individualizada. Porém, eles não possuem consciência de si mesmos. Os espíritos cuidam deles no processo do reencarne, onde for mais necessário para o princípio inteligente. Não é sair do tigre para ser o cãozinho dentro de casa, por mais bravo que nós tenhamos lá o nosso pet. Eles evoluem também na mesma condição de outras raças. Ou seja, todo o movimento evolutivo ele é extremamente sutil e lento, da mesma maneira que é para nós, O nosso desenvolvimento, a nossa evolução, a nossa natureza não dá saltos. Nós sabemos, muitas vezes nós temos uma proposta de mudança, de substituição de hábitos, e nós sabemos do esforço para conseguir substituí-lo, o tempo, etc., o envolvimento que nós temos que ter para alcançarmos os resultados. Por vezes até não numa existência apenas, em várias existências, dependendo da implementação que ele tenha, do fortalecimento que ele alcance, sendo tendências levadas para outra existência ou outras existências. É importante nós pensarmos nisso. Em outros mundos, esses mesmos animais, em virtude da própria evolução do planeta, estarão mais evoluídos. É interessante, por isso que nós falamos a respeito da Revista Espírita, e você encontra essa informação na Revista Espírita de agosto de 1864, onde Kardec entrevista Bernard Palissy. Bernard Palissy foi um oleiro da Idade Média, onde ele, se apresentando através da mediunidade de Sardou, na Sociedade Espírita de Paris, ele informou que residia em Júpiter, não é no solo de Júpiter, numa das dimensões de Júpiter, aonde esses espíritos para reencarnar, segundo a resposta de Palissy, quando o Kardec questiona o que é necessário para reencarnar em Júpiter, e Bernard Palissy responde com duas palavrinhas: ser bom, ponto. E ele vai informar também que o Wolfgang Amadeus Mozart, o compositor clássico Mozart, também reside em Júpiter, numa das dimensões de Júpiter, cuja condição é o exercício do bem. Não é o bom que a gente entende como um Jesus, é um espírito já onde o bem prevalece. Se os nossos amigos e amigas tiverem interessante, podem até entrar na internet, porque esse desenho se encontra na Revista Espírita, e colocar lá Casa de Mozart em Júpiter. É fascinante, porque quando Bernard Palissy trouxe a imagem da frente da casa de Mozart em Júpiter, ela é toda estruturada em plantas e flores, aonde são estruturadas as flores e as plantas em notas musicais. É fantástico. Mas é interessante que nós estamos falando aqui dos animais, da questão da evolução. O cão em Júpiter continua sendo cão? Sim. No entanto, segundo as informações na Revista Espírita, a relação dele para com as pessoas, para com os seres humanos, ela é ampliada, mas ele continua sendo cão. Mas ela tem uma relação de maior ampliação. Então, nós vemos que
a questão evolutiva do princípio inteligente, ele irá ainda estagiar, pela lógica, em planetas cujo nível evolutivo é um pouco maior, para que a mudança se dê de uma forma bastante sutilizada, bastante tranquila. Ele continuará sendo cão. A comunicação entre os animais, entre eles, é também mais ampliada. E um detalhe, as patas da frente são mãos. Então, segundo o Bernard de Palissy, muitos serviços domésticos são feitos pelos cães. Olha que maravilha para você, minha amiga, que está nos assistindo agora, não é? É como sair de casa e, quando voltar, o Lulu preparou o jantar. Olha que beleza, limpou a casa toda e coisas assim. Mas isso tem que ser bom para reencarnar lá em Júpiter, e aí, né, vai ter um cão lá nos esperando. Enquanto a gente não reencarna em Júpiter, o serviço é nosso mesmo, até que a gente faça esses procedimentos evolutivos. Muito bem. E o que em relação a eles não progridem, então, como o homem por sua própria vontade, Kardec perguntou, ou é pela força das coisas? E a resposta no Livro dos Espíritos, que é de número 602, diz o seguinte, é pela força das coisas, e é por isso que para eles não existe expiação. Para o animal não existe expiação. O que ocorre quando nós vemos aqueles quadros delicados, né, em aves, no reino animal, onde se apresentem deformações, quando o Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, de 1971, foi questionado a respeito, ele disse que estas alterações, não é, essas deformidades acontecem no reino animal, em virtude dos danos que nós, seres humanos, causamos ao perispírito, ou ao corpo espiritual, né? Que é a melhor definição, porque eles são ainda princípio inteligente e o princípio espiritual, ao corpo espiritual deles. Nessas experimentações que nós fazemos, nesses cruzamentos que nós acabamos fazendo, né? Nós, não é generalizando, evidentemente, né? Que não exista para com eles respeito, na exploração predatória e coisas do gênero, nós adulteramos o corpo espiritual desses animais, que podem apresentar as deformidades, cujo corpo físico acaba corrigindo, em parte, essas deformidades que nós mesmos nos colocamos. Não são para eles expiação, não é? Porque eles não têm um nível consciencial e livre-arbítrio para expiarem. Na realidade, vão ser questões de prova para o adiantamento do princípio inteligente, mas não prova estruturada como nós entendemos para nós mesmos, porque não existe aí uma relação desse nível de consciência, de responsabilidade, para que se tenha a condição, como espíritos que somos, de provas ou mesmo de expiações. E nos animais, enquanto o processo da inteligência visa a vida material, no homem produz a vida moral. E no animal o instinto é prioritário, nós também o temos superado pela inteligência, e para a preservação da sua própria organização material. E em sua inteligência primária, ele entende o ser humano como seu Deus. E aí é para a gente pensar. Não é? Para o animal, a relação, os espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos, no tópico Os Três Reinos, eles dizem que a relação do animal para conosco é como a nossa relação para com Deus, em matéria de distância. Por isso que eles entendem que nós somos para eles seus deuses. E muitos deles não entendem na sua capacidade de inteligência, o porquê daquele que lhe dá de comer e de beber lhe tira a própria vida. Mas, enfim, é uma questão de evolução, que ninguém comece a fazer dietas sem ter acompanhamento médico, nutricional e coisas do gênero, porque é muito nobre a atitude, mas mais nobre é a manutenção da saúde,
aonde nós nos alimentemos para viver e não vivamos para comer. Né? Vamos aqui colocar, com todo cuidado, o exemplo do próprio Chico. O Chico Xavier, certo período da vida dele, ele deixou de consumir qualquer tipo de carne animal. E ele acabou tendo problemas de saúde, e o Dr. Bezerra de Menezes Espírito, numa das conversas com ele, porque ele conversava com o espírito como você, não é do jeito que você está me vendo pelo vídeo, né? Ele conversava com o espírito como você conversa com uma pessoa do seu relacionamento, nesta condição, nessa capacitação. E aí ele conversando com o Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra disse: é muito nobre, Chico, a sua atitude. No entanto, a sua organização, o seu corpo, não assimila completamente a proteína de origem vegetal. Se você não quer comer a carne de animais mais desenvolvidos na condição da proteína, busque os animais cuja evolução esteja mais distante de nós. Bom, para aquilo que ele se alimentava também, qualquer pedacinho de frango, por vezes, já era um banquete. Mas ele consumia moderadamente, né? Então, tenhamos, claro, a nobreza em relação a essas questões, mas a nobreza de cuidarmos bem do patrimônio nosso, que é o nosso corpo. Lembrando Paulo, quando ele se refere ao corpo, Paulo, o apóstolo, quando ele se refere ao corpo físico, dizendo que o nosso corpo é um templo para o espírito. E no templo, nós sempre procuramos ter atitudes positivas e respeitosas. Essa é a relação do nosso corpo para conosco, mesmo que somos, né, os utilitários dele. E chegamos, então, no homem. Claro, também nessa figura não é essa condição desse nível de avanço. Falamos lá de um primitivismo gigantesco. Você tem aqui nessa tela uma série de informações, mas isto é o resumo, de fato, da teoria da evolução da criatura no espiritismo, aonde você tem, logo acima, espírito com E minúsculo e ao lado direito da tua tela, espírito com E maiúsculo. Por que isso? Kardec, como era altamente didático, o espírito com E minúsculo é o princípio inteligente ou princípio espiritual. O espírito com E maiúsculo é a nossa condição, né? Já alcançado o nível do espírito, quando entramos no reino hominal, né? Então, para o lado esquerdo, nós temos o início do nosso desenvolvimento. Seres inorgânicos, experiência no reino mineral, lado esquerdo, onde o fator central da nossa automação, do nosso aprendizado, ou por que melhor, automatização, é a questão da atração, né? A manutenção atômica, molecular, para que nós tenhamos a possibilidade da continuidade da evolução. Matéria inerte, mas nós temos o princípio inteligente estagiando ali para os aspectos que já dissemos. Para o vegetal, começa, então, a estrutura da sensibilidade. Sensibilidade não é sensação, apesar de que, às vezes, nós temos sinônimos no dicionário de sensibilidade e sensação, mas a questão da sensação está relacionada a um cérebro, não é? Então, é sensibilidade, não sensação. Aí nós já temos matéria inerte e vitalidade, né? O vegetal tem vitalidade, o princípio vital atua neles, vitalizando a matéria, que não acontece na condição da matéria inerte, dando-lhe vida. Quando vai-se para o reino animal, nós temos aí o instinto. O instinto é uma inteligência primária. Ela é uma inteligência visando as questões relativas à continuidade de raça, sobrevivência e todos os aspectos que nós já sabemos, ou o pouco que sabemos do animal. Onde nós vamos encontrar vitalidade, não é? Ou seja, princípio vital atuando, evidentemente, né, para a vida, a questão da inteligência instintiva
e, obviamente, já a individualidade, o princípio inteligente individualizado. Finalmente, do lado direito total, nós alcançamos o reino hominal. Hominal, do primitivo, assim, daquela questão próxima de descer de árvore, quase. Então, é idem para todos os demais detalhes, porém, inteligência ilimitada, livre-arbítrio, liberdade de expressão, consciência do futuro, percepções das coisas extramateriais e conhecimento de Deus. Já é toda essa estrutura na evolução do ser. Um outro exemplo de transição que nós trouxemos em relação da questão, né, de evolução é o ornitorrinco, que é um mamífero, mas que é ovíparo e que tem características aí entre um pato ou coisas do gênero em relação a mostrar também uma estrutura de mudança, de evolução no nosso gênero. Leon Denis, que viveu em 1846 a 1927, o maior filósofo espírita até a atualidade, define o processo evolutivo da seguinte maneira: diz, o espírito dorme, o espírito vive princípio inteligente e o princípio espiritual. Ele dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Na realidade, esta frase original é do Al-Rumi, mas que Leon Denis também se utilizou dela. E outro aspecto, o Empédocles de Agrigento, na Sicília, filósofo siciliano, escreveu em um dos seus poemas: pois eu já fui moço e moça, e planta e pássaro, e um mudo peixe do mar. Veja que esse conhecimento que nós temos pelo Espiritismo, nós vamos encontrando de forma intuitiva, de interior, o indivíduo traz com ele, ou inspirativa, que vem de fora para nós, que por vezes é muito difícil saber o que é uma coisa ou outra, isso não é importante, porque ambos podem também atuar juntamente, não é? Aquilo que temos de intuição, mais o que recebemos de inspiração, mas não é um conhecimento que está para 163 anos atrás, com o surgimento do Livro dos Espíritos. Muito pelo contrário, é um conhecimento desde a mais alta antiguidade. O Emmanuel, espírito, através de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, vai nos dizer o seguinte: não houve um simples descer de árvores. Houveram alterações no campo do perispírito no plano espiritual, ou seja, quando o ser está pronto, né, do animal para o hominal, primitivo, ele está pronto para a questão da sua alteração de reino. Esta alteração acontece no plano espiritual, num trabalho feito no perispírito. E o Kardec, no livro A Gênese, vai analisar a evolução através do macaco. Que faz o maior sentido para todos nós. Então, nós trouxemos a questão da evolução, ela seria lenta, mantendo-se a princípio todas as características animais. A variação, como dissemos desde o princípio, é algo como as cores do arco-íris. Vamos fazer uma análise da Macacolândia. Nós pegaríamos o quê? Qual é a configuração que nós tínhamos de mais avançado no planeta? Lembremos-nos, não é? Era um macaco. Aí vamos pegar um macaco com uma macaca, vai dar o quê? Um monte de macaquinho. No entanto, a figura aqui só está em separado e diferente só para a ilustração. Ele teria as características dos demais macaquinhos, mas ele está separado porque este indivíduo reencarnado utilizando o corpo do macaco é o indivíduo que sofreu no plano espiritual alterações no perispírito, levando-o da condição de princípio inteligente para espírito, mas no primitivismo do ser, utilizando-se do corpo que se tinha à disposição aqui. É interessante notar que, se nós formos olhar a questão evolutiva do ser, nós vamos encontrar que macaco continuou dando macaco e homem, né, há uma quebra no processo evolutivo. Claro, por quê? É simples entender com a proposta de Kardec na Gênese.
você pega aquele macaco que se diferencia não na estrutura, mas no perispírito dele. Né? Esta é a diferenciação. A estrutura corpórea é a mesma da demais macacada. Você pega esse macaco, mais outro que se diferencia também na estrutura, e você vai gerar um outro braço. Por isso que nós vemos a evolução, tudo funciona de uma maneira sutil, equilibrada e de acordo com a condição que o planeta ofereça, não só na Terra, como em qualquer planeta em desenvolvimento. Nós vamos ver que o macaco há uma divisão em determinado momento, né? A questão do elo perdido, onde macaco está dando macaco e a estruturação daquele que será, né, o Homo sapiens abre um outro braço de crescimento. É só ver nessa figura, se você puder, inclusive, estiver numa tela maior, nós vamos ver aí, por uma simples análise, a questão do desenvolvimento do ser. Já existe datação maior do que essa de 6 milhões para trás. Vejamos que a estrutura evolutiva do ser é algo totalmente macacoide. Até chegarmos a 60 mil anos atrás, depende da análise, falam em 60, 50 mil anos atrás, que é o Homo sapiens arcaico, para chegarmos no Homo sapiens moderno ou Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. E essa estruturação toda nós podemos ver aqui entre 3 milhões, ou seja, quase 4 milhões a 3 milhões da nossa era, o Australopithecus afarensis. Essa é aquela que recebeu o nome de Lucy, quando foi encontrado, claro que não nessa estrutura, depois foi montada em cima, né, do esqueleto. O pesquisador estava ouvindo aquela música dos Beatles, Lucy and the Sky of the Diamonds, e ele apelidou então aí a criatura. Essa aí era a princesinha da época, que era a Lucy. Com a evolução, veja, você tem aí uma estrutura de quê? De um animal, né? Com a evolução, vai-se para o Paranthropus boisei, que viveu entre 2 milhões e 300 mil anos atrás a 1 milhão e 200 anos atrás. Do Paranthropus boisei, nós fomos para o Homo erectus, que é essa beleza que você está vendo, que é em torno de 2 milhões de anos atrás até 70 mil anos atrás. Veja que a evolução, não é? O quanto evoluímos num período relativamente curto, para encontrarmos o homem neandertalensis, ou o homem de Neandertal, do vale na Alemanha de Neandertal, do rio Neandertal, que viveu de 225 mil a 28 mil anos atrás. Você pode ver que a moda sempre volta, né? Mas o fato é, esta estrutura desta criatura, que também desapareceu, está muito próxima evolutivamente de nós, porque 28 mil anos de evolução para a questão do gênero humano é muito pouco tempo, então está muito próximo de nós. O cérebro também nós vamos encontrar uma evolução significativa em relação ao aumento, não é, do cérebro, à medida que há demanda do espírito na necessidade da sua maior expressão. Né? Óbvio, como um animal, a condição dele é o quê? Procurar comida, não virar almoço nem jantar de ninguém, né? Ou seja, ele se alimentava do quê? Daquilo que era possível ser encontrado. É tão interessante que estudos nos mostram que a ampliação do cérebro se dá por uma ingestão gigantesca de proteína. Em paralelo, considerando o espírito, que foi exatamente o estudo de Alfred Russel Wallace, que é contemporâneo de Darwin. Na realidade, o Wallace considerava o princípio inteligente e o espírito no desenvolvimento. O Darwin, não. Por isso que talvez o Wallace não seja tão conhecido. Mas o ponto é, à medida que o espírito precisava de maior
capacidade em relação à sua expressão no cérebro, que nós utilizamos o cérebro como um todo. Porque às vezes nós encontramos informações do tipo, nós usamos só 10% do cérebro. Não é verdade. Se retirarmos 90% do nosso cérebro, a gente vira samambaia. Pode nos pendurar no canto da sala e ponto que a gente fica enfeitando ali. Viramos um vegetal. Isso não é uma realidade. Nós usamos o cérebro, né? Porém, o que acontece nós não utilizamos a nossa capacidade mental de forma integral como utilizamos o cérebro. Essa é a diferença. Então, o que acontece é que nessa busca por alimento e não virar alimento de ninguém, se encontrávamos, não é, na nossa condição animalesca, não é, de início de evolução como espírito, encontrávamos um animal morto ou um predador menor, nós acabávamos ingerindo aquilo que encontrávamos de carne, isso dá uma explosão de proteína no cérebro, aumentando o cérebro, como nós dissemos, para a necessidade do espírito que precisava se utilizar com maior condição de inteligência e de desenvolvimento. Desse cérebro, nós vemos aqui a relação primeira de 6 a 2 milhões de anos atrás, em seguida de 2 milhões a 800 mil anos atrás. Olha o desenvolvimento que vai acontecendo em relação e a mudança, inclusive, da caixa craniana, para depois de 800 mil anos a 200 mil anos atrás, aonde estamos na configuração atual. Lina, diga, temos pergunta aí? Temos uma pergunta aqui, Humberto. Com relação ao fato dos animais não serem maus em suas atitudes, como explicar a natureza violenta do pitbull quando ataca? Ele foi manipulado pelo dono ou é próprio de sua natureza? Não, ele é a expressão do dono. A expressão do dono no sentido de que, por vezes, o dono não demonstra em relação às pessoas, mas tem esta condição energética porque seu posicionamento mental é de natureza violenta e o animal assimila isso. Nós temos amigos que têm não só mas mais de um pitbull e são cães extremamente mansos. O que nós temos que perceber, a pergunta é muito interessante, né? O que nós temos que perceber é que o animal é um ser, né, que tem, como qualquer um de nós, aspectos assim do dia que ele está, não é uma individualidade que ele está um pouco mais com a condição alterada de, vamos considerar, de humor ou não. Então, veja, se nós, de repente, ficamos incomodando um animal, é possível que ele tome alguma atitude em relação a ter medo e coisas do gênero. Mas a natureza violenta aliás, é tão interessante a sua pergunta, porque fez nos lembrar de uma outra condição. Os espíritos também informam, e nós não temos ainda recebemos a informação através de uma mensagem que foi em um médium centro, que o cão, originariamente, o princípio inteligente relacionado ao cão, ele usou a estrutura do lobo, mas em determinado momento, para o cão o que aconteceu para o homem. Há uma cisão ali, onde, naturalmente, ele tem um braço inseparado, apesar de ter utilizado a estrutura do lobo, para ser um animal cuja condição é de ser parceiro do ser humano. Isso é de uma beleza fantástica. Então, a relação dele é tão próxima, e estudos mais recentes mostram a capacidade que os animais têm na questão da sensibilidade de ambiente, veem espíritos com naturalidade, né? A capacidade que eles têm, porque uma coisa não os impede, não existe preconceito, não existe medo. Então, por isso que essa manifestação de espíritos, medo eles sentem, mas essa manifestação do espírito, como não tem preconceito, não tem dúvidas a respeito, é possível esta relação com grande facilidade.
Agora, a expressão desses animais que são, né, colocados em contato com o ser humano reflete, como a nossa amiga não só perguntou, como esclareceu na mesma pergunta, reflete a condição daquele que está cuidando dele. Porque se eu tiver um cão de pequeno porte, eu posso ter um poodle toy, por exemplo, e maltratá-lo, uma hora, apesar da capacidade da mordida dele ser menor, ele pode acabar me mordendo, né, em matéria de defesa se eu continuar maltratando. Então, veja, é muito a relação da condição daquele que possui o animal. Indo em frente, esperamos ter respondido. Hoje a Terra, como dissemos, não vai comportar mais o ponto de partida do espírito. Essa condição encontra-se em mundos primitivos, conforme nós já fomos um dia, não é? E, na realidade, como homem, nós alcançamos raciocínio contínuo, livre-arbítrio, ou seja, liberdade de ação e, consequentemente, né, conscientização e, à medida da conscientização, a responsabilidade por aquilo que se fez ou se deixou de fazer. Né? Nada de autoflagelação, mas a realidade da vida é exatamente essa. Se o mal impera, é porque os bons não tomam uma atitude. E à medida que nós nos conscientizamos da utilização do livre-arbítrio, se equivocada, nós procuramos, nesse nível de conscientização que se dá gradativo, não é de uma vez só, ela é gradativa, nós vamos procurar refazer, fazer melhor. Se tomamos as atitudes mais corretas, mais adequadas, a oportunidade se renova para que nós possamos ampliá-las. E essa é a condição do ser humano no planeta atualmente. Nós temos conquistas consideráveis, claro, no nosso nível evolutivo, e em exercício do bem, aonde está nos levando gradativamente, não é o grupo como um todo, existem diferenças em evolução, tanto em relação à questão, porque somos individualidades, então temos grupos, né, que evoluem mais num sentido, outros evoluem mais em outro, mas, de uma maneira geral, há um balanceamento nos levando à condição de espíritos em regeneração. E a beleza disso é que nós passamos, né, nessas conquistas que nós tivemos dessa evolução para o hominal, nós passamos a ter consciência de Deus. E veja como Deus sabe o que faz. Né? Esta figura é do paleontólogo David Russell, que ele estruturou o caso, por exemplo, os dinos tivessem evoluído. Esta seria, não é, um modelito 2020, sem vírus, que nós teríamos aí, e o mamífero seria o pet dessas criaturas. Veja como Deus sabe o que faz, e a nossa estruturação, a beleza que se reflete em nós, nos mostrando, inclusive, nas diferenças, exatamente a maravilha da expressão divina na individualidade que somos. Né? Não existe uma criatura igual a outra. Podemos nos assemelhar, né? Até mesmo num reencarne como gêmeos univitelinos, nós podemos ter uma similaridade em relação à organização fisiológica que é impressionante, mas, naturalmente, cada criatura ali, cada individualidade terá a sua conquista, o seu valor, as suas experiências, diferentemente daquele outro. Esperamos ter atendido os nossos amigos e amigas.